inicialmente aqui a oficina de hoje, então. A gente vai falar sobre a lógica básica com o Scratch, que é a plataforma que a gente já vinha utilizando. O que é lógica? Lógica é a técnica de encadear pensamentos para atingir um determinado objetivo, de forma rápida e eficiente. Ou seja, é o raciocínio... Perdão, só um segundo. Perdão, o celular tocou aqui em casa. Voltando, vou repetir. Lógica é a técnica de encadear pensamentos para atingir determinado objetivo, de forma rápida e eficiente. Ou seja, é o raciocínio que a gente usa para resolver um problema, para a gente atingir um objetivo, fazer alguma coisa. Por exemplo, você está indo para o seu trabalho de carro, mas daí o caminho que você sempre usa, por algum motivo, está lá interditado e eles não vão abrir tão cedo. Como é que você chega no trabalho sem se atrasar? Quais outras ruas você pode usar para chegar no seu trabalho? Isso é um pensamento, é raciocínio e é lógica. Na programação, a lógica a gente utiliza ela para estruturar o nosso código, para fazer ele de maneira eficiente, de forma mais rápida. Variável é um local reservado na memória do computador que pode armazenar qualquer valor do conjunto ou conjunto de valores. Ela é tipo um espacinho que o computador separa para a gente. Ela representa um objeto, um valor ou uma expressão. Para entender melhor isso, a gente colocou essa imagem aqui. Nela mostra que, se você digitar no teclado a letra a CPU, que é a unidade central de processamento do computador, ela é tipo o cérebro dele, ela vai mandar isso para a memória. E na memória é onde fica esse espacinho que a gente reservou. Ele armazena um valor, sendo que em seguida esse valor é mostrado no monitor. Como assim? A gente pode dar nomes para nossas variáveis. Tipo assim, eu quero uma variável que armazene distâncias. E aí eu vou botar o nome dessa variável de distância. E dentro das distâncias, ela vai armazenar um número, porque a distância é medida em número. Aqui nesse exemplo, nossa variável se chama A. A gente vai lá no teclado e digita A. O computador processa essa informação e vai abrir a gavetinha, por exemplo, da memória que se chama A, e vai ver o que tem lá dentro. O que tiver lá dentro vai ser mostrado no monitor. No Scratch, para a gente criar variáveis, a gente vai na categoria Variáveis e clica no botão Clicar, Criar uma variável. Tem aqui mostrando aqui do lado, onde está tudo bem direitinho. Depois de clicar no botão para criar a variável, vai ser aberta uma tela e vai pedir para a gente dar um nome para essa variável. Como eu falei anteriormente, você pode dar o nome que você quiser. E depois disso, você tem que selecionar se ela vai ser uma variável de um componente do projeto ou de todos. Ou seja, se ela vai servir só para um personagem seu ou para todos. Operadores relacionais. Assim como na matemática, haverá necessidade no Scratch de comparar valores. Operadores relacionais servem para comparar qualquer tipo de valor. No Scratch, a gente vai ter 3 e eles vão estar na categoria operadores. São esses 3 verdinhos aqui. Parecem muito... São iguais, né? Na verdade, são os símbolos que a gente usa na matemática. Esses operadores são o de maior, o de menor e o de igual a. Então, aqui a gente compara valores, assim como na matemática mesmo. A gente pode comparar um valor ou uma variável, já que dentro da variável pode ter um valor. Para isso ficar mais claro, eu fiz um exemplinho no Scratch. Vou parar aqui a apresentação e espelhar outra tela para vocês verem. Pronto, tá dando para ver direitinho? Tá, sim. Pronto. Eu coloquei o nosso bloquinho de inicialização, né, que a gente viu semana passada. Quando clicar na bandeirinha, o nosso programa vai começar. Aqui eu coloquei mova tantos passos. Só que ao invés de eu colocar um valor aqui para passos, como a gente estava fazendo semana passada, eu coloquei a variável que eu criei, distância. Eu arrastei esse bloquinho e coloquei aqui. Quando a gente cria uma variável, aparece esse cursor aqui do lado. E eu posso determinar o valor da minha variável, tipo 75, tá vendo aqui em cima?
Quer dizer que a minha distância está armazenando o valor 75. Então, quando eu coloco distância aqui no meu código, ela vai usar esse valor aqui, 75. Então, monta 75 passos. Se esses passos forem maior do que 50, o nosso personagem vai pensar, estou cansado. Eu vou rodar aqui com 75, que é maior do que 50, então ele tem que pensar, estou cansado. Ele vai andar e vai pensar. Agora, zerar aqui o... Se eu colocar um valor menor do que 50, ele não vai fazer nada, porque eu não estipulei para ele fazer nada. Então, o meu valor não é maior que 50, ele não vai pensar e não vai fazer nada. Ele só vai andar. Vou voltar para o slide agora para continuar. Acho que deu para entender direitinho, né? Meninas, se vocês tiverem dúvida, pode interromper e perguntarem, tá? Eu vou continuar, então. Seguindo agora para os operadores lógicos. Além daqueles que eu mostrei agora, tem também esses operadores lógicos no Scratch. Eles servem para comparar qualquer tipo de valor. A gente tem esses três aqui, ó, e, ou e não. E a gente encontra ele na categoria operadores. São os verdinhos lá. E, ou e não. Vou mostrar direitinho como é que faz aqui. Para ficar mais claro, a gente tem esses exemplos aqui. Quando eu digo tem um computador e um celular, quer dizer que eu possuo os dois objetos. O i é uma adição, então eu tenho os dois ao mesmo tempo. Já quando eu digo tem um computador ou um celular, esse ou indica que eu tenho apenas um dos objetos, um ou o outro. E quando eu digo que eu não tenho um celular, quer dizer que eu não possuo um celular, mas que eu posso possuir um computador, já que eu não falei, não possuo um computador. Eu só disse que eu não tenho um celular. Para dar um exemplo aqui, a comparação com os bloquinhos preenchidos. Por exemplo, se eu toco no ponteiro do mouse e toco na cor roxa, meu programa faz alguma coisa. Eu tenho que tocar nos dois ao mesmo tempo. Eu tenho que fazer essas duas condições. Agora, se eu tocar no ponteiro do mouse ou na cor roxa, meu programa faz alguma coisa. Pode ser só um dos dois, não preciso tocar nos dois. E agora, se eu não tocar na cor roxa, aí meu bonequinho continua andando, por exemplo. Agora, se eu tocar na cor roxa, ele para. Tipo isso, sabe? Aí agora a gente chega na parte de neve. Gente, vocês tiveram alguma dúvida do que eu falei? Senão eu volto e explico direitinho. Não, posso apresentar. Se tiverem dúvida, podem falar. Ok, elas disseram que não tiveram. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. Tá certo. Estou compartilhando. Então, em um dos exemplos que a Alexandra colocou, eu vi que ela usou ali a condicional se. Então, eu vou estar explicando aqui como é que funciona o uso dessas condicionais, se e se não, que são dois tipos de condicionais que a gente usa muito na computação, muito mesmo. Primeiro, iniciando com o uso da condição se. Para criar os jogos, né, as animações, é importante a gente criar condições. Por exemplo, uma condição de um jogo seria se apertar a setinha para frente e o personagem tem que andar para frente. Então, para qualquer coisa funcionar, a gente tem que criar esses tipos de condições. Então, para a gente entender o uso da condição se, a gente vai fazer uma bola bater em um objeto e quando ela bater, ela vai voltar. Primeiro de tudo, eu vou mostrar para vocês aqui o passo a passo para fazer isso, mas aí depois eu vou mostrar o projeto feito no Scratch para vocês verem. Então, o objetivo desse programinha que a gente vai fazer para entender a condição se vai ser fazer uma bola cair, bater na cabeça do gato ou de qualquer outro personagem que vocês quiserem fazer e voltar para cima. Aí, quando ela bater na borda lá em cima, vai voltar de novo para o gato, que a gente viu na aula passada, né, que consegue fazer isso, de quando tocar na borda, voltar.
Então, primeiro de tudo, a gente tem que mudar a direção da bola para 180, para ela ir para baixo. Quando você vai mudando a direção dos objetos, vai aparecendo um reloginho que aparece para onde eles vão estar direcionados. Então, se você tiver dúvida com isso, é só você ir testando valores e ver em que direção vai. Aí, inclusive, você consegue botar na diagonal, isso tudo. Aí, os comandos da bola vão ser iniciados quando clicar em cima dela. Eu botei no Scratch para ser quando clicar no espaço, mas é mais ou menos a mesma coisa, né? Aí ela vai se mover e quando tocar na borda, ela vai voltar e vai bater na cabeça do gato, na direção contrária. Aí você puxa o bloco na categoria de controle e coloca na área de edição de script. E dentro do que você coloca do sensor, você bota para quando encostar no gato, né? Para quando a bola sentir que encostou no gato, ela voltar. Porque se a gente não botasse para ser quando encostasse no gato, deixasse só nas bordas, aí ela iria até a outra borda e voltaria, passaria direto do gato, né? Porque, na verdade, isso tudo é fictício. Então a bola, assim, não vai sentir se tiver um objeto na metade do caminho. Ela tem que saber que tem. Por isso que a gente tem que dar passos bem detalhados e bem descritos, né? Aí dentro do bloco você coloca o que acontece quando a bola tocar. E aí o que a gente vai botar é que é para ela apontar para a direção zero. Aí essa direção zero é a mesma história. A gente vai ver no reloginho que aparecer que a direção zero vai ser a que aponta para cima. Então a gente vai lá e aponta para cima para ela voltar e depois voltar de novo para bater no gato. E aí a gente acrescenta o bloco sempre, né, para que seja feito o tempo todo isso. E aí bota também o bloco de início da execução do script. Aí, nesse caso, quando a bandeira verde for clicada, né? Aí eu vou entrar aqui no Scratch para mostrar o exemplo. Eu confundi, gente. Nesse aqui eu não botei quando toca no espaço, não. Foi no outro exemplo. Então vai ser quando tocar no objeto mesmo. Então eu clico aqui e depois clico no objeto. Aí foi essa movimentação que criou, que a gente fez agora. Ela vai, bate aqui, quando ela bate, ela volta. Aí o que foi que a gente usou para fazer essa movimentação? Foi justamente o si, né? Quando ela vai tocar aqui, deixa eu ver se eu acho. Não, tá aqui. Quando toca na bandeira verde, sempre. Se tocar no gato, volta. Então, o que aconteceria se a gente não botasse esse si? Ela passaria direto e viria até aqui embaixo. Mas aí agora ela pega no gato, né? Quando a gente toca na bola, pega no gato. Então, pronto, essa foi a condição se. Alguém tem dúvida sobre essa condição? Se tiverem, podem me interromper que eu vou falando. Aí agora é a condição se não. Para a gente entender essa condição, a gente vai fazer outra coisa no Scratch. Vai ser uma bola indo em direção a um gol. E se bater no gol, vai imprimir a frase gol. Aí, no caso contrário, a bola só vai continuar se movendo na tela. Aí, inicialmente, para a gente fazer a simulação, você faz o desenho, né, do gol na área do palco, a gente pega aqueles cenários, e adiciona a bola para ficar semelhante como está mostrado. No meu Scratch, eu não encontrei essa bola de futebol, então eu acho que eu botei outra bola para mostrar para vocês, mas enfim. Primeiro você muda a direção da bola para zero, que é aquela mesma história do gato, né? A gente vê o relógio, vê para onde vai e clica a direção que for certa do nosso objetivo, como foi feito no exemplo anterior. E aí a gente acrescenta na área de edição o bloco se não, que fica na categoria controle. O se não, ele funciona basicamente assim. Você dá uma condição se, que nem a gente deu na passada, mas aí você dá uma condição além do se, assim. Se esse se não aconteceu, você vai passar para um comando que vai estar dentro da área se não. É literalmente se não. Se não tiver o se, então vai ser o se não. Vocês vão entender melhor, caso tenha ficado alguma dúvida com isso. E aí, em seguida, aí você coloca no espaço do sensor, tocando na cor, como indicado aqui embaixo. Aí, em seguida, você vai lá e clica no conta-gotas para poder pegar a cor
de onde você quer que seja ativado aquele comando quando a bola tocar. Aí você clica no fundo do gol, né? Já que a gente quer que o comando de gol seja ativado quando tocar nessa área. E aí, quando não tocar nessa área, vai fazer o que estava no se não, que é justamente continuar mexendo a bola. Aí dentro do bloco se a gente vai botar diga gol por 2 segundos, porque se toca nessa cor, que foi a que a gente definiu, que é ali do fundo do gol, então diga gol por 2 segundos. Aí, se não, lê-se, se não tocar no gol, você move 10 passos. Então, a gente coloca os comandos se e se não dentro do bloco sempre, né, para que o teste seja feito o tempo todo. E, por fim, a gente coloca no começo dos comandos o bloco quando a bola for clicada, que vai fazer que a bola ande quando clica com o mouse. Aí, o que eu fiz foi colocar para andar quando clica com o espaço. Aí, botou aqui, e eu acho que eu nem botei o sempre, inclusive. Então, a gente vai adicionar aqui agora. Então, a gente vai clicar aqui. Ó, ela moveu direto até o gol. Aqui. Enquanto ela não chegava no gol, não imprimia a mensagem. Aí eu vou botar e vou tirar o sempre. Eu vou tirar o sempre para vocês verem o que acontece. Deixa eu tirar aqui. Você na bola. Quando eu tiro sempre, ela não vai estar fazendo um movimento contínuo. Então, eu vou clicando no espaço e a bola vai andando. A bola vai andando, a bola vai andando. Enquanto a bola não chegar no gol, ela está nessa condição daqui de baixo. Se não, então ela está andando os 10 passos. Quando ela chegar no gol, que é essa condição aqui, tocando na cor que a gente definiu com conta-gotas, que seria essa cor do gol aqui, quando ela chegar nessa condição, é que ela vai falar gol. Então, eu vou clicando no espaço, clicando, 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 até dizer gol. Quando eu boto sempre, já vira uma coisa automática, então a gente só precisa clicar uma vez no espaço, e aí ela já vai direto e chega no gol. Então, as condições se e se não são basicamente isso. Elas parecem ser simples, mas são assim, eu acho que é uma das coisas que a gente mais usa na vida, na computação, então são muito importantes, até para programas assim que tem interação com o usuário, que você pergunta alguma coisa, você tem que usar, por exemplo, você pergunta quantos anos a pessoa tem. Aí você bota, se a pessoa for maior de tantos anos, aparece tal menu para ela. Se for menor, aparece o outro menu. Então, assim, é uma coisa muito usada mesmo e muito importante. Então, a gente vai estar passando um exercício aqui agora para vocês completarem o programa de vocês. E quem vai apresentar é a Alessandra. Boa tarde. Eu posso compartilhar, Nelly? Pode sim, deixa eu tirar. Tá aparecendo aí? Sim. Pronto. Hoje a nossa atividade de fixação vai ser continuar a atividade da semana passada, continuar no mesmo projetinho. No caso, hoje a gente vai usar o que a gente aprendeu na aula, ou seja, a gente vai focar nessa parte das condições. Então, o projetinho de vocês tem que ter uma condição, tem que fazer uso da condição, e caso toque na borda, vai mudar a cor do personagem. E se não tocar na borda, muda a fantasia do personagem. Mas assim, se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa, vocês são muito criativos. Da semana passada ficou muito criativo. Se vocês quiserem colocar mais coisas também, podem colocar. Só tem que conter essas três coisinhas aqui. Aí eu peguei o projetinho que a Alexandra fez semana passada, vocês lembram? Deixa eu tirar, para ver se eu tirar a parte que eu fiz. Ele era assim, ele ficava deslizando, seguindo o mouse, porque ele não tá ainda. Ah, espaço, ó. Ele segue o cursor, ele segue o mouse. Ele vem pra cá. Ele desliza por 5 segundos, aí quando ele bate na tela, ele volta. E se apertar a tecla A, ele solta uma frasezinha. Aí, no caso, eu adicionei aqui a condição se não.
fazendo o seguinte: quando ele tocar na borda, se ele tocar na borda, então eu mudo a cor do meu personagem. Se não, aí eu vou trocando a fantasia do personagem. Eu vou indo para a próxima fantasia. Tá vendo? Ele vai tocar na borda, aí mudou a cor. Aí, quando ele não estiver tocando na borda, ele vai mudando o personagem. Mude, meu filho. Aí mudou, tá vendo? Ele fica variando, ele vai trocando a fantasia do personagem. Aí é basicamente isso que vocês têm que fazer. E no mesmo esquema da semana passada, vocês fazem e compartilham o link com a gente, lá no grupo. Vocês entenderam? Se vocês quiserem que a gente repita alguma coisa ou demonstre alguma coisa que ficou em dúvida da semana passada, tudo isso vocês podem perguntar. E é muito importante vocês enviarem para a gente o link, isso tudo, porque fica tudo salvo, tá, gente? Então, assim, no final do ano, a gente vai ter tudo que vocês fizeram, dividido para cada aluna, e vai conseguir emitir certificado, isso tudo, né, de participação das oficinas. Fora que isso também conta com a presença de vocês aqui na oficina, né? No caso, a presença de hoje conta como envio da atividade. Então, é isso. Qualquer dúvida, a gente tá aqui. Eu vou deixar o exercício aqui compartilhado. Deixa em tela cheia, Alessandra. Uhum. Deixa eu compartilhar só ela. Sim, ela vai compartilhar e deixar aqui na tela, e eu também mandei no WhatsApp, caso vocês queiram dar zoom ou alguma coisa assim. Então, pois é, Esté, vai ser muito legal ver a evolução. A gente vai ter mais algumas aulas com Scratch. Próxima semana ainda vai ser Scratch, porque tem bastante coisa bacana para aprender. E assim, gente, isso tudo que está aprendendo é o que a gente aprende mesmo no começo do curso. Só que assim, a gente aprende com outras palavras, porque a linguagem de programação ela não é tão legível quanto o Scratch. Só que os conceitos são os mesmos mesmo. É uma base, né? Para quando forem para a linguagem mesmo, já vai ser mais fácil para vocês pegarem. Pois é, bem mais fácil. Sim, Maria, vocês adicionam essas modificações no mesmo projeto da aula passada. E aí vocês enviam o link de novo lá no grupo. Se vocês também ficarem com dúvida em alguma coisa e quiserem mostrar para a gente, podem avisar que vocês podem até compartilhar a tela para mostrar e tirar as dúvidas. Então, Esté, o ideal é que faça as modificações naquele passado. Mas se você quiser, assim, duplicar o projeto passado para deixar ele salvo como estava semana passada e criar as modificações a partir dessa duplicação, pode também. É só enviar o link para a gente depois. Mas o ideal é que vocês vão modificando para, tipo, ter um projeto, no final das aulas de Scratch, ter um projeto mais avançado do que o que vocês fizeram semana passada. Meninas, eu vou disponibilizar os slides lá no grupo também, para se vocês quiserem fazer leitura de novo dos tipos de condição, isso tudo. Mas se vocês quiserem lembrar de alguma coisa ou que a gente explique de novo, pode pedir que a gente volta. Meninas, a Esté falou aí que se bagunçou um pouco na parte dos operadores lógicos e relacionados. Vocês poderiam mostrar os slides de novo nessa parte? Sim, sim, com certeza. É a Alessandra que está compartilhando a tela. Tu consegue voltar um pouquinho, Alessandra, por favor? Sim. Ok. Operadores relacionais, deixa eu botar aqui também. Então, os operadores relacionais, eles funcionam assim, isso aí, pessoal. Eles funcionam para comparar duas variáveis. Essas variáveis geralmente vão ser números. Então, assim, a gente vai estar comparando números. Se não, desculpa, 1 é menor do que 2.
Isso é uma comparação. 2 é maior do que 1. Isso é outra comparação. 0 é igual a 0. Então, a gente vai estar comparando esses dois números. E a gente vai ter que determinar se isso é verdadeiro ou não no programa. Então, tipo assim, vamos supor, a gente tem um programa que pega a idade. Eu vou mostrar uma prática agora, Esther. Vamos supor que a gente cria um programa para pegar a idade de duas pessoas e comparar. Aí, se a idade da mulher for maior do que a idade do homem, aparece uma mensagem na tela. Vamos supor, aí você pega a idade da mulher, pede para a mulher para digitar a idade da mulher. Você vai lá e salva em uma variável mulher, chamada mulher, que a gente mostrou como cria variável, né? Aí você pega a idade do homem. Aí você salva numa variável chamada homem. E aí você vai comparar com esses operadores. Você bota o se, que foi o que eu ensinei ainda agora, né? Se a idade da mulher, a gente bota a variável mulher, for maior do que a idade do homem, a gente bota a variável homem. Vamos supor, a gente bota a variável mulher no lugar do 2 ali em cima e a variável homem no lugar do 1. Porque o que tiver do lado abertinho é maior que. Então vai estar, se a idade da mulher for maior que a idade do homem, aí aparece, aí você bota escrever a idade da mulher maior na tela, por exemplo. E aí você bota aquele outro palavrinha se não. Aí quando você botar se não, vai estar dando um comando para quando a idade da mulher não for maior do que a idade do homem. Então, tipo, você bota se a idade da mulher for maior do que a idade do homem, escreva tal coisa. Se não, escreva a idade do homem é maior. Deu para entender como funciona? Pronto, é tipo isso. Funciona geralmente com essa comparação de variável que envolve número, de idade de alguém. Obviamente, esse programa que eu descrevi é um programa que não vai servir de muita coisa, né? Mas, assim, tem vários programas que você precisa comparar a idade, comparar preço, enfim, diversas outras coisas. Funciona com tudo que envolver números, assim. O igual ele serve para a gente comparar outras coisas também, né? Por exemplo, palavras. Quando Sim. vocês forem para uma linguagem mais usada, vocês vão ver que a gente consegue usar operadores lógicos para muita coisa e eles são muito importantes e são muito utilizados. Operadores lógicos não, relacionais. Ó. Aí, por exemplo, ainda nessa ideia do programa de comparar a idade da mulher e homem. Aí, para usar o igual, a gente poderia fazer outra categoria, né? Se a idade da mulher for igual à idade do homem, aí a gente bota as idades são iguais. Escreva as idades são iguais. Então, é mais ou menos isso. Só que o que é importante lembrar é que a variável que tiver do lado dessa parte abertinha, desse sinal no meio, vai ser lida como maior que. Então, ali em cima, lê-se 2 maior que 1. Embaixo, 1 menor que 2. E embaixo, 0 igual a 0. Qual o exemplo, Maria Rita, você está pedindo? Algum exemplo do Scratch ou o exemplo que eu dei oralmente agora? O do projeto do peixe. O que a Alessandra mostrou? Mudando de cor? Ok, a Alessandra vai Deixa eu mostrar. mostrar aqui. Deixa eu parar de apresentar. No caso, é esse daqui, né? Aqui, quando ele está tocando na borda, ele está mudando de cor. Enquanto ele não está tocando na borda, ele vai mudando a fantasia dele. No caso, ele muda de peixinho. Ó, tá vendo? Mudou de peixinho. Ele fica mudando. De vez em quando ele muda de peixinho, enquanto ele não toca na borda. Quando ele tocar na borda, aí ele vai mudar a cor. Se tocando na borda, aí ele muda de cor. Se não, aí ele vai para a próxima fantasia. Que no caso aqui a minha é peixinhos. Então ele vai mudando o tipo de peixinho.
Se fosse, por exemplo, uma pessoa, ele ia mudando o tipo da pessoa. Então, o que esse se e se não querem dizer é, na verdade, se tocando na borda, ele muda de cor, se não, próxima fantasia. Então, enquanto o peixe estiver tocando na borda, ele não vai trocar de fantasia, porque o trocar de fantasia está no se não. Então, enquanto ele tocar na borda, ele vai apenas mudar de cor. Mas quando ele estiver na metade assim, do trajeto ou perto da borda, mas não estiver encostando na borda, ele não vai mudar de cor, ele vai mudar de fantasia. Aí, obviamente, a fantasia pode ter uma cor diferente, mas ele não vai estar mudando de cor nesse caso, ele vai estar mudando apenas de fantasia. Aqui a gente consegue ver qual é a cor dele mesmo. Aqui é amarelinho. Olha, ele vai mudar pra verde. Ele mudou verde e aí mudou de personagem. Esse era azul, aí ele veio verde. Às vezes parece que ele tá mudando de personagem quando toca na borda, mas ele não muda, É, é não. porque É porque aí chega muito perto, né? Aí ele é troca antes de tocar. isso. Ó. Aí tocou na borda, aí mudou de cor. É porque ele vai pra cor aleatória, né? Aí pode ser, por exemplo, a mesma cor. Porque é totalmente aleatório. É como se fosse um sorteio, assim, a gente bota para É. Scratch sortear a cor e vai Ele botando a pode cor. repetir o peixe, ele pode repetir a cor. Porque é totalmente aleatório isso. Tem um que você define a aparência do peixe, por exemplo. Em vez de ser próxima fantasia, eu posso escolher aqui qual a fantasia que eu quero. Deixa eu ver quais. Ah, esse é o que eu comecei. Ah, não. Deixa eu ver. Venha pra cá. Quando veio, eu coloquei. Aí, ó, tá vendo? Ele vai ficar variando desses dois peixes. Quando ele tocar aqui, ele vai mudar pro outro, eu acho. Não, é pra cá. Ah, não, ele muda e fica. Ele só muda. Esse mude pra fantasia. Esse próximo fantasia é que ele fica trocando. Porque essa aqui é que ele pega todas essas opções que tem aqui, tá vendo? Tem 4 fantasias. Aí ele fica variando entre essas 4 fantasias. Se a gente usar esse daqui, dizendo para qual fantasia a gente quer mudar, ele vai mudar e vai ficar nela. A gente podia também, deixa eu ver, mudar o cenário em vez da fantasia. Eu acabei de ver o projeto enviado aqui no grupo agora. Eu só não sei de quem foi, porque o nome tá com um emojizinho, mas a ideia é mais ou menos essa mesmo. Aí, gente, o que eu ia pedir é que quando vocês mandem um link, eu esqueci de avisar, mandem o nome de vocês do lado completo, por favor, porque às vezes fica meio complicado de identificar pelo WhatsApp com o nome completo, porque tem gente com nome repetido, essas coisas, aí é bom botar o nome completo ao lado para facilitar na lista de presença. Mas a ideia é dessa mesmo, desse projeto que foi enviado agora ali no Scratch. Eu estou vendo que quando ele toca na borda, muda de cor. Muito bom. Se quiser adicionar mais alguma coisa, pode ir adicionando, assim, pode ir explorando o Scratch também. E o que tiver em dúvida, a gente explica. Pode ser que seja até coisa da próxima aula, mas assim, se vocês estiverem explorando e se depararem com alguma coisa que ficarem curiosos para saber, a gente explica tranquilo. E na próxima aula a gente já faz uma coisa mais aprofundada.
Tu ainda vai falar sobre os operadores lógicos, Anne? Ou já tirou a dúvida? Acho que eu já tirei a dúvida, mas se alguém tiver dúvida ainda, eu continuo falando. Alguém quer que eu repita alguma coisa? Se alguém quiser que repita alguma coisa, pode pedir que a gente volta, repete. Se for alguma coisa que a gente já falou, não tem problema nenhum, a gente repete de novo, tá? O que importa é que vocês não saiam com dúvida daqui hoje, então não tem vergonha de perguntar, nem nada disso. E outra coisa, às vezes, algumas coisas que a gente apresenta podem parecer um pouco sem sentido, ou meio perdido, ou sem aplicação, mas é porque, na verdade, a programação ela é feita de várias coisinhas pequenas que, quando se juntam, faz sentido em uma aplicação. Então, vocês vão ver que ao longo das aulas de Scratch vão estar surgindo mais ideias, assim, do que pode ser utilizado com aquilo. Mas operadores lógicos, esses operadores se não, né, condicional, no caso, pode parecer até um pouco perdido, mas assim, a aplicação é muito, muito grande. E aí nas próximas aulas de Scratch vocês vão ver que provavelmente vão estar usando sempre eles.